Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula virtual de História e já estamos aí mostrando a página de estudos para vocês. Então, sexto ano, peguem o livro de vocês aí no capítulo 8, que tem como tema a Grécia Antiga, tá? Semana passada nós iniciamos essa série de videoaulas sobre a Grécia Antiga, sobre o mundo clássico, tá? E nós vimos as principais realizações que esse povo deixou para nós, tá? Na verdade, não só esse povo, também o povo romano, mas especialmente o povo grego, tá? Muita coisa da nossa cultura, que nós temos no nosso dia a dia, que foi criada por eles e perdurou por milênios, chegando até nós nos dias de hoje, tá? Então vamos ver, a partir desta videoaula, a formação deste povo grego, da Grécia Antiga em si, tá? Vamos lá. Vamos ler o texto de introdução. A civilização que se formou na Grécia Antiga era muito diversificada. As cidades gregas eram independentes e cada uma tinha a própria forma de governo. Neste capítulo, vamos conhecer as características de algumas cidades gregas da antiguidade, entre elas Esparta e Atenas. A Grécia Antiga, quando a gente fala Grécia Antiga, não devemos pensar em um país ou em um estado só, uma nação só. Eram várias cidades-estados que eram independentes uma das outras, tinha sua própria forma de governo, tinha sua própria forma de política, tá? Até mesmo questões culturais, era bem diversificada. Por exemplo, se a gente for falar em Esparta e Atenas, que são as duas principais, tem outras, nós vamos ver que Esparta tinha uma certa característica política, já Atenas era diferente dela. A questão religiosa também, Esparta tinha seu deus e Atenas tinha sua deusa. Daí por aí vai. Então vamos lá, vamos ver as principais características da Grécia Antiga. E as imagens que abrem esse capítulo, elas são fenomenais, porque a gente consegue perceber como era as construções, os templos, tá? E como se dava logística de vida dessas pessoas. Formação da civilização grega. Como vimos no capítulo 7, é bom que você veja lá no capítulo 7, se não assistiu a videoaula, vá lá e reveja, tá? Aliás, desculpa, veja essa aula, se você viu, reveja, é importante porque você vai entender um pouquinho mais sobre esse povo, tá? Vamos lá. Como vimos no capítulo 7, por volta de 500 a.C., a civilização grega tinha muitos conhecimentos em diferentes áreas. Os antigos gregos ocuparam vários territórios ao longo da costa dos mares Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Egeu, Negro e de Mármara. Observe o mapa. A Grécia Antiga está situada aqui, tá? Essa aqui é onde se situava, na verdade, a parte central da Grécia, as principais cidades, tá? Mas toda essa área aqui, que circula o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, Mar Adriático, o Mar Egeu, tudo isso aqui fez parte da civilização grega, tá? Como principais cidades, nós podemos destacar Atenas, tá? Esparta, as duas lá que abrem o capítulo, a ilha de Creta, a civilização cretense, e por aí vai, nós vamos ter várias, Chipre, Knossos, Mileto, são várias pequenas cidades, estados, independentes entre si, tá? Que vão formar a Grécia Antiga. Agora, por que elas eram independentes, mas a gente fala os gregos? Porque a questão da linguagem, a questão da cultura era a mesma, tá? Apesar de não adorar os mesmos deuses, por exemplo, a questão cultural de linguagem, ela era a mesma para todos, tá? A Grécia Antiga, ela se divide em 3 partes, tá? Não tem no livro, então vamos prestar atenção. Ela se divide na parte continental, tá? Que é a parte onde está Atenas, essa parte aqui ligada ao continente europeu, a parte continental, tá certo? A parte do continente. A parte peninsular, tá? Que está ligada ao continente, mas é separada, é só ligada por uma estreita faixa de terra que está aqui. É onde está localizada Esparta. Então vamos de novo. Parte continental, onde está Atenas, que é a cidade de destaque. Parte peninsular, onde está Esparta. E a terceira parte chama-se insular, que são as ilhas, onde vamos ter a ilha de Creta, nós vamos ter a ilha de Chipre, por aí vai. Então, continental, Grécia continental, parte do continente, Grécia peninsular
é separada quase toda do continente, mas é ligada um pouquinho a ele ainda, e a Grécia insular, que são as ilhas, tá bom? Vamos descendo. Estudos arqueológicos indicam que a civilização grega começou a se desenvolver muito tempo antes, por volta de 5.000 a.C. Vamos conhecer mais sobre esse assunto, tá? Vamos ver, por exemplo, a ilha de Creta. Por volta de 3.000 a.C., vivia na ilha de Creta uma civilização conhecida como minoica. Marquemos isso aqui, a primeira civilização que se tem notícia, que se tem estudo, a civilização minoica. Eles eram navegantes e realizavam comércio marítimo com povos da antiguidade, como os egípcios e os fenícios. A principal cidade minoica era Knossos. Vamos marcar aqui, Knossos, onde eles construíram um grande palácio. Esse palácio ocupava uma área de cerca de 22.000 metros quadrados, tá certo, gente? E era o centro administrativo, religioso e econômico da ilha de Creta. Além da família real, viviam ali os funcionários da corte. No palácio de Knossos havia santuários, armazéns, oficinas e áreas para a prática de esportes. As principais modalidades esportivas eram o salto sobre o touro e o pugilismo. Pugilismo lembra um pouco o boxe, tá? O boxe atual, aquela luta onde duas pessoas sobem no ringue, numa arena e lutam entre si, tá? Entrava também lá nas disputas dos Jogos Olímpicos, tá? A civilização creto-micênica. Enquanto os minoicos se desenvolviam na ilha de Creta, a península balcânica estava sendo ocupada por povos indo-europeus, entre eles os jônios, eólios e os aqueus. Não esqueça esses três nomes aí. Jônios, eólios e aqueus vão ser os povos que vão formar a civilização grega também, tá? Os aqueus fundaram na região algumas cidades, entre elas Argos, Tirinto e Micenas. O centro político da civilização aqueia era Micenas, vamos marcar, e por isso seus habitantes ficaram conhecidos como micênicos, tá certo? Os micênicos realizavam comércio marítimo com povos da região, entre eles os minoicos, ou cretenses. Por volta de 1450 a.C., os micênicos invadiram a ilha de Creta, conquistando a cidade de Knossos. O intercâmbio cultural entre micênicos e cretenses deu origem à chamada civilização creto-micênica. Marquemos isso aqui. Considerada a principal ancestral da civilização da Grécia Antiga. Tá? Então, todos esses povos que foram marcados, tá? A civilização minoica, os povos indo-europeus, jônios, eólios e aqueus, eles vão ser a base para a formação da sociedade, da cultura da Grécia Antiga, tá bom? Então, essa é uma pequena introdução. Na próxima videoaula nós iremos ver as polis gregas, as duas mais importantes que eu falei lá no início dessa videoaula, que é Atenas e Esparta. Veremos como era a forma de governo nessas polis, tá? Monarquia, oligarquia, tirania e democracia, que ainda existem hoje em dia, essas formas de governo, tá? Vocês vão ver bem direitinho cada uma delas. Vamos estudar a polis de Esparta e suas características, e também a polis de Atenas e suas características, mas isso eu vou deixar para a próxima videoaula, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês até aqui, obrigado por ter me assistido, tá certo? Não deixem de realizar as atividades desse capítulo. Se for terminando, já pode ir mandando para o meu e-mail, tá bom? Se já terminou as do capítulo 7, podem enviar também para o meu e-mail, tá certo? Eu vou recebendo, vou dando a confirmação e vou corrigindo para ter a pontuação no final do bimestre, tá certo, gente? Era isso, um forte abraço a todos, eu vejo vocês na próxima videoaula. Valeu, obrigado pela atenção, tchau!